Olá, bom dia, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo nesta manhã. Comece amanhã chamando Jesus de maravilhoso. Realmente Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é Deus forte, Ele é tudo o que você precisa. Recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Esta é uma manhã poderosa, uma dose diária de fé para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Ao meu lado está ele mais um dia. Xará, bom dia. Bom dia, Xará, bom dia a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. Que Deus venha mais uma vez colocar em nossos corações essa palavra dele, que nossos corações possam absorver essa palavra de hoje e que essa quinta-feira seja a melhor quinta-feira das nossas vidas. Amém. Porque na verdade, Xará, a palavra tem poder. Verdade. Se nós falarmos que vai ser a melhor quinta-feira, eu creio que vai ser a melhor quinta-feira. Mas se você decretar que essa quinta-feira não irá ser boa, essa quinta-feira não irá ser boa na sua vida. Mas aí é uma questão de escolha. O que você quer decretar? Uma quinta-feira abençoada ou uma quinta-feira ruim? Está em nós, né, Xará? É verdade. Eu tomo posse da minha vitória. Já tomo posse que a minha quinta-feira será a melhor de todas, porque a palavra realmente é poderosa. E nós cremos no poder da palavra de Deus. Para esta manhã, nós vamos ler o texto sagrado. Estamos durante toda a semana falando sobre vencer por intermédio da palavra. Hoje nós vamos ler o texto na voz marcante de Rodrigo Mundim. Vamos lá, o texto nosso de hoje, base no Evangelho de João, que é o amado João, capítulo 6, do versículo 66 até o 68. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Uau! Xará, olha que coisa fantástica, que coisa linda, que coisa poderosa. Jesus está ensinando e a mensagem de Jesus era dura. Por quê? Porque Jesus confrontava. Porque o amigo verdadeiro, aquele que quer a mudança, que vê a sua mudança, a sua melhora, não é aquele que quando você erra passa a mão na sua cabeça, né? Essa semana passada, Xará, nós tivemos no podcast ali um amigo, né, um evangelista, até exerce o cargo de evangelista na igreja dele, e ele esteve conosco no podcast. E ele falou que o irmão, ele se perdeu porque o avô, por amar demais e por criar o neto, deu tudo que ele queria, estava dando ao neto tudo que o neto queria. Então tudo que ele queria, o avô ia lá e dava, tentando, achando que por fazer a vontade do neto, ele andaria certinho, né, e tal. Mas pelo contrário, aí que ele se perdeu. Por quê? Foi deixando, fazendo as vontades. E a pergunta que eu fiz lá no podcast para ele foi se ele achava que se o avô tivesse segurado um pouco mais a rédea, não ter feito tantas as vontades do neto, se ele achava que o irmão não se perderia. Ele falou: Rodrigo, com certeza não se perderia, como se perdeu, a ponto de ser assassinado. Então, o irmão, olha só que coisa forte. Porque a gente olha para Deus e a gente pede tudo, porque a gente acha que a gente tem e que a gente sabe tudo que é bom para a gente. E na verdade não sabemos. Por isso que Deus não faz todas as suas vontades. Por isso que você ora e Deus às vezes diz não. Por quê? Porque Deus sabe lá na frente o que é bom para você. Aqui Jesus, nesse texto, Jesus estava ensinando os discípulos, ensinando a multidão que com ele estava, e o sermão de Jesus foi pesado a ponto da maioria das pessoas irem embora e restarem 12, que eram os apóstolos.
E Jesus não poupa nem os apóstolos, porque o evangelho é isso. O evangelho é verdade. O evangelho é confronto. O evangelho não é aquele negócio, xará, de você passar o pano para agradar alguém para a igreja encher. Pegou? Tem gente hoje que para a igreja encher, ele não prega nada mais. Não prega mudança, só prega aquele trem, né? Aquele tem que eu vou ter, só prega vida terrena. Para quê? Porque todo mundo quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir que vai ser próximo, todo mundo quer ouvir que vai prosperar, que vai de cauda vai ser cabeça, de baixo vai ser para cima, e etc. Isso é uma mensagem romântica, né? Linda de se ouvir. Mas o evangelho também é confronto, tá? O céu é real, mas o inferno também é, tá? E Jesus não punha pano para ninguém não, xará. A verdade é uma só. Ah, tem promessa? Tem. Mas você tem que andar na linha. Porque se a gente fala de prosperidade, de vida, desse evangelho romântico, é legal, é bonito de se ouvir. Nossa, é agradável aos olhos. Mas a Bíblia também fala de conserto, a Bíblia também fala de pecado, a Bíblia também fala de santidade, de separação. A Bíblia, o xará hoje chegou aqui nos bastidores, estava falando, rapaz, Paulo sofreu demais. O cara acaba de e é perseguido, o cara sofre naufrágio, o cara sofre açoites, né? E nós estamos falando, não é do Rodrigo Rodrigues, não. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, pessoal. Nós estamos falando de um homem que se entregou totalmente a Deus. E ele passou por privação. E ele foi Paulo que falou: eu sei o que é padecer e sei o que é viver em bonança. Eu sei o que é sofrer pelo amor, pela causa. O cara foi preso. A forma que o cara morreu foi decapitado. Arrancaram-lhe a cabeça por conta do evangelho. Então a gente tem que pensar nisso também. Que o evangelho não é esse romantismo todo, não. Tá? Eu Xará costuma falar que a vida do crente não é fácil. Então, o que Jesus estava mostrando para os discípulos é justamente isso. Olha, tem sofrimento, tem que abrir mão de coisa, tem renúncia, tem que tomar cruz, tá? E o evangelho era muito duro, que espantou o povo. O povo não quis ouvir o evangelho, o que Jesus estava pregando, a ponto de ficarem alguns, né? Os apóstolos ficaram. E qual foi a pergunta de Jesus para os apóstolos? Jesus olha para os apóstolos e fala assim, ó: e vós não quereis ir também? Porque todos já foram. Se vocês quiserem ir, vá. Porque o evangelho não vai mudar porque você acha bonito ou acha feio, porque você acha romântico ou não. O evangelho não muda, é um só, tá? E Jesus faz a pergunta: vós também não quereis ir? Você está achando que o discurso está pesado? E o texto que Xará leu fala justamente isso. Fala justamente isso. Que o discurso era pesado demais, tá? E Jesus fala assim: vocês não querem retirar? Jesus falou para os 12 apóstolos: querem vós retirar também? Porque Jesus não está interessado em multidão, Jesus está interessado em qualidade, em alguém que está disposto a ouvir a palavra e guardar no seu coração. Aí olha só que fantástico. Eu imagino, Xará, Judas olhando para Pedro e falando assim: Pedro correr, a gente corre. Se Pedro ficar, nós fica. Imagina Tomé já com aquela, sabe quando você prepara para correr assim, você põe aquele pé, a perna mais forte para, só estou esperando o sinal. Eu acho que Tomé já estava até olhando para Pedro, para João, falou assim: ó, se eles falaram alguma coisa, a gente sai correndo aqui, não vamos ficar não. Aí eles olham Jesus olha para eles e fala assim: ó, vocês não querem ir embora também não? Porque eu não estou preso, vocês não. Ai, que fantástico. Olha só que Jesus, olha aqui só que Pedro vai falar. E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Não é para onde não, tá? Algumas traduções falam para onde iremos. Não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós? Porque para onde tinha outros lugares para ir, gente. Mais bonito, mais agradável, mais, né? Para onde para onde fala de geografia. Para quem fala de pessoa. Então os discípulos falaram para Jesus: ó, para quem iremos? Só tu. Que fantástico isso aqui. Só tu tem palavra de vida eterna. Olha que fantástico isso, gente. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não passar por mim.
Então quando Pedro fala assim, ó, só tu tem palavra de vida eterna, fala assim, ó, em mais ninguém a gente encontra vida, exceto no Senhor. Xará, fazendo só um adendo a essa palavra de hoje, quando nós estávamos aqui no Bastidores, que eu falei com o Xará sobre Paulo, né? Falei, poxa, Xará, mas Paulo, ele acaba de fazer um milagre, né? Operou um milagre, ele foi predejado. Aí vai de novo, desce para outra cidade, prega o evangelho. Às vezes alguns judeus, né, alguns saduceus ali, né, se converteram, a grande multidão falou, volta aqui sábado de novo. O cara volta, prega de novo, e o povo persegue ele de novo e atira pedra nele de novo, né? E se a gente for analisar, Xará, a vida de cada apóstolo do Senhor, foram 12, né? 12. De cada um, não foi fácil. 13 conta com Paulo. Paulo foi, vou citar 3 exemplos. Paulo foi decapitado porque não parou de pregar o evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não parou de pregar o evangelho. Verdade. Tiago, irmão de João, né, foi morto à espada por Herodes. Então, ou seja, João foi numa caldeira fervente, não morreu na caldeira, foi isolado em Patmos. João, aí onde ele escreveu o Apocalipse. Deus ainda revelou o Apocalipse para ele depois de tudo que ele passou. Então, se nós formos esse evangelho romântico que a maioria do povo prega, né, igual o Xará falou, às vezes para encher a igreja, não faz tanto sentido, Xará, como o que a gente lê na Bíblia. Porque a Bíblia ela não nos promete, fala assim, não, você vai viver em paz. Jesus já fala, no mundo tereis o quê? Aflições. Ele só fala assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Verdade. Ele não promete para você, não, você pode ficar de boa, porque no mundo você vai ter paz demais. Porque na verdade nós não pertencemos, e João, o amado do Senhor, né, no seu Evangelho de João, ele fala muito sobre o amor, né, de Jesus, a intercessão que Jesus tinha perante o Pai por nós, né? Porque direto Jesus falava assim, Pai, essas ovelhas que o Senhor me deu são minhas e eu as amo. Jesus intercedia por nós perante o que? O Pai. João retrata várias vezes Jesus intercedendo. Várias vezes Jesus cuidando, né, de nós que somos o que? A ovelha. Se nós somos ovelha, Xará, quem é o nosso pastor? Deus. Jesus é nosso pastor. Sim. Ou seja, você quer um pastor, um cuidado melhor do que o de Jesus tem para você? Agora, para ele cuidar de nós, Xará, para Jesus cuidar de nós, a maioria, eu não sei se você me corrige, Xará, porque eu ainda não li a Bíblia toda, né, o Novo Testamento todo, mas a maioria dos milagres, Jesus falava assim, ó, vai e não peques mais. A tua fé te salvou. Ou seja, gerava o quê? Mudança na vida das pessoas. E se a gente for ver a questão hoje o povo prega muito assim, a adaptação do evangelho ao mundo. E não o mundo que tem que se adaptar ao evangelho. Na verdade, Xará, eu não tenho que me adaptar, Deus ou Jesus, ele não tem que se adaptar a mim. É eu que tenho que adaptar a ele, as regras dele. Quando eu ingresso numa atividade, numa empresa, a empresa não muda a logística para fazer uma adaptação para mim. Eu que tenho o quê? Que me adaptar às regras e à logística o quê? Daquela empresa. Verdade. Só que muitas vezes hoje a interpretação ou a contextualização que o povo prega não é aquela adaptação de nós para Jesus, mas sempre parece que dando um jeitinho de Jesus se adaptar a nós, né? Então assim, quando eu leio, por isso que eu fiz questão de ler o versículo 66,
e fala assim, ó, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Por quê? Porque foi pesada a mensagem. A mensagem não é fácil. Se a gente for seguir Jesus ao pé da letra, não é fácil. Se você for pegar a oração do Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Ou seja, você já perdoou quem te ofendeu hoje ou ontem? Quantas vezes nós deixamos de perdoar o nosso irmão? Não, ele que me ofendeu, ele que tem que me vir me pedir perdão. Às vezes ele está certo na razão dele, você está certo na sua razão. Mas quantas vezes, só nessa questão, nós temos quantos irmãos aí que nós não falamos mais com ele, ou quantas pessoas que você fala assim, não, eu não faço nem questão de falar com ele mais não. Você já está descumprindo um mandamento ou uma oração de Deus. Aí na Bíblia fala o seguinte, aquele irmão que for para caminhar, que eu te pedi para caminhar 1 milha com ele, mas deixa lá. Caminha 2. Faça sempre mais que espero de você. Ou seja, você já caminhou mais de 2 milhas, que às vezes com um companheiro seu, às vezes algum companheiro seu passando por dificuldade, você fala assim, não, ó, o cara tá me ligando, nossa, não, ele vai pedir alguma coisa, eu não vou atender não. Sendo que na Bíblia fala o seguinte, estende a mão e empresta sem querer receber de volta. Ou seja, Rodrigo, mas ele me bateu, você deu a outra face? Virou outra face. Então o Evangelho do Senhor, ele não é fácil. Viver a palavra de Deus não é fácil. Viver o Evangelho, andar nos caminhos do Senhor, não é fácil. E esse texto relata. Tanto é que ele fala assim, ó, e muitos não andavam o quê? Mais com ele. Então Jesus disse aos 12, querei vós ir também? Aí Pedro fala, e no versículo 69, Pedro ainda retrata e fala o seguinte, nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Porque além de tudo, nós temos que reconhecer que Jesus ele foi o enviado por Deus, que ele é Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que é o nosso Salvador. E João, Xará, você me corrige aí, mas se eu estiver errado, mas o evangelho inteiro de João sempre retrata Jesus como Filho de Deus. Sim. João sempre retrata Jesus, aquele que veio e nos salvou, que é o enviado de Deus para nos salvar. Sempre reconhecendo, né, a divindade de Jesus, mas sempre reconhecendo que ele veio do Pai. E aqui o Pedro fala que isso é o que? Filho do que? Do Deus vivo. Então que nós possamos assimilar essa palavra, que nós possamos compreender que Cristo, que Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, que veio nesse mundo aqui e pagou um alto preço para mim e pagou um alto preço também por você. Um preço de sangue. E dinheiro no mundo vai comprar ou compra a sua salvação. Tem algumas pessoas que falam assim, ó, que o dinheiro compra o remédio, mas às vezes não te dá cura. O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. Que o dinheiro compra um par de aliança, mas não te dá um casamento feliz. Mas só Jesus, ele pode te dar o quê? A prosperidade. Rodrigo, o que é a prosperidade? É aquilo que o dinheiro não pode comprar. A prosperidade é quando você deita no seu travesseiro e dorme a noite toda. Isso é uma vida de prosperidade, não? Porque tem muitas pessoas que têm milhões e milhões na conta e toma um remédio para dormir, e depois toma outro remédio para acordar, e depois toma outro remédio para dar ânimo para trabalhar, aí chega à noite e toma outro remédio para dormir de novo, porque não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e repousar. É verdade. Então que Deus possa nos dar esse discernimento, que Deus possa confirmar a palavra dele de hoje em nossos corações, e que o Espírito Santo venha te visitar e falar em teu coração. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Jesus, por tudo que pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Só tu tens palavra. Muito obrigado, Pai, porque a certeza que nós temos, ó Pai, é a salvação no Senhor. Não é verdade, Deus. Muito obrigado, ó Pai, que a certeza que temos, ó Pai, a aflição nesse mundo, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas, está ao nosso lado, ó Pai, cuidando de nós, nos dando força para suportar, ó Pai, toda a aflição desse mundo, ó
É verdade, Deus. Cuida de nós, ó Pai. Cuida dos nossos familiares, da nossa família, do nosso trabalho, ó Pai. Cuida das nossas vidas, ó Pai. Nos dê força, Pai, a cada manhã, ó Pai. Possamos acordar renovados, ó Pai, e revigorados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu peço e te agradeço em nome do seu Filho amado. Amém. Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Que a graça te alcance onde você estiver. Sejam todos abençoados nessa quinta-feira. Tenham todos uma quinta-feira abençoada. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.